Oi pessoal, meu nome é Mariana Lica E o meu nome é Vanessa. e nós somos o Além do 3D. O tema de hoje do vídeo é sobre a intolerância, né? O que é a intolerância, o que gera a intolerância e como nós podemos olhar para dentro de nós e ver se nós temos esse tipo de coisa dentro do nosso coração e como se proteger disso e também ter consciência de não propagar esses atos de intolerância, né? Então, gente, pra gente falar um pouco sobre intolerância, eu preciso falar um pouco sobre o ego, sobre o que é o ego. Então, Porque eu acho que o que causa a intolerância é exatamente isso, né? O nosso ego. essa é a nossa opinião. Então, a nossa opinião é que o ego é a parte de nós onde pode surgir a intolerância. Então, o que acontece? O que é o ego? O ego é aquilo que a gente forma quando a gente se reconhece como indivíduo. Então, normalmente dizem que o ego ele é formado em torno de uns 7, 8 anos, que é onde a gente se reconhece como pessoa e não mais como o que até o momento a gente é meio que conectado à nossa mãe, à nossa família, então a gente meio que se sente como se fosse a mesma coisa que a nossa mãe, a nossa família. Quando a gente chega nessa idade dos 7, 8 anos, é quando a gente começa a desenvolver a nossa personalidade, quando a gente começa a entender que nós somos nós, como indivíduos. Então a gente tem essa separação do que é a nossa família, a nossa mãe, nosso pai, para o que é a gente, o que a gente é. E essa é a forma como a gente se apresenta para o mundo, essa é a forma como a gente se apresenta para as pessoas, é a nossa personalidade, é a forma como a gente fala, como a gente se direciona, é tudo aquilo que a gente é como indivíduo. Na verdade, né, nós somos espírito, né? O nosso espírito já passou por diversas vidas nesse planeta, né? Só que nessa específica vida, nós temos uma identidade que nós chamamos de ego, né? É como se fosse um jogo de videogame, né? Por exemplo, o Mario Kart, vai. Para eu poder jogar, eu vou ter que escolher um personagem, né? Então, nessa vida, eu escolhi ser o Mario e a Vanessa escolheu ser o Luigi. E a gente precisa escolher esse personagem para poder estar no joguinho do Mario, né? Então, o ego é exatamente isso, né? É uma falsa ilusão de ser, né? Porque o verdadeiro ser é o espírito, na verdade, né? É exatamente como no filme Matrix, eu acho que vocês já assistiram, todo mundo já assistiu, em que o Neo, na verdade, é o verdadeiro ser, né? Só que ele acha que ele é aquele personagem que ele está vivendo. Só depois que ele acorda e descobre que ele, na verdade, é o Neo, né? Exatamente. Quando a gente fala do ego, a gente fala então do indivíduo e de como a gente se reconhece como indivíduo. E o que é a intolerância? A intolerância é aquilo que a gente reconhece como diferente e a gente não aceita. Então, tudo que é diferente, a princípio, a gente vai sentir que a gente quer se distanciar daquilo. Só que a intolerância é um sentimento pior do que só querer a distância. Então, a intolerância é aquele sentimento de que você repudia aquilo que é diferente. Você não quer por perto e você tem certas atitudes para afastar aquilo de você. Então, a intolerância é quase que um sentimento de ódio, é um sentimento de você repudiar aquilo que é diferente. Você se reconhece como indivíduo e tudo aquilo que é diferente do que você reconhece você tem como diferente e você quer longe de você. E por que o ego tem tanta aversão pelo que é diferente dele? O ego,
ele é uma parte da gente onde é formada desde pequeno, com base no que a gente conhece de semelhante e com base naquilo que a gente traz como o que a gente quer pra gente. Então o ego ele é formado com base nas nossas limitações em tudo que a gente conhece. Quando a gente encontra coisas diferentes, isso é uma ameaça pro ego. Por quê? Porque o ego, ele é estabelecido de uma forma onde ele não gosta de mudanças. O ego, ele quer ser aquela pessoa, aquela coisa fixa para sempre. Então, tudo que é diferente vai trazer desconforto, porque o ego vai pensar que ele vai acabar com isso, ele não vai ser mais ele mesmo com isso. E na verdade acontece que a gente veio para essa vida para interagir com outras pessoas, com outras almas de outras frequências diferentes e evoluir com isso. Então, quando a gente tá num meio onde tem diferenças, essa diferença realmente vai trazer mudanças pra gente, mas é esse o objetivo de estar aqui. Então, assim, né, a gente geralmente tem uma certa aversão para o que é diferente. Mas por que é importante ter essas diferenças, né? Por que a gente não pode ficar assim de boa, assim, só com as pessoas iguais a gente? Bom, Deus já criou a gente diferente porque é pra gente ser diferente. Tanto é que se a gente casar com o nosso primo e ter filho com o nosso primo, as chances de ter alguma doença genética, né? Algum problema, anomalia genética é muito maior. Então, a variedade é aquilo que faz a diferença ser para o bem da evolução, na verdade. Se a gente ficar só naquilo que a gente conhece, sem essa variação, a gente não vai ter evolução, né? Sim. Vai ter o contrário, na verdade. É verdade. Então, né, aí enquanto a gente estava pensando no assunto desse vídeo, a gente começou a se questionar, né? Por que existem essas diferenças, né? E aí a gente lembrou da história de um pastor americano que mora aqui em Tóquio, que a gente achou muito interessante, né? Como que era mesmo? Ele era professor de uma escolinha na época, e aí uma menininha de 6 anos perguntou pra ele por que ele era negro. E aí ele ficou um pouco assim, pensativo, né? Pensando assim, nossa, por que será que eu sou negro, né? Aí depois ele pegou, assim, eles estavam lá no pátio da escola, e aí ele viu umas flores ali, ele falou pra ela assim, então, você tá vendo aquele jardim com aquelas flores? Aí ela falou assim, então, aquelas flores, você viu que tem várias cores de flores ali no meio daquele jardim? Aí ela, é verdade. Se aquele jardim tivesse só o mesmo tipo de flor da mesma cor, o que você ia achar? Aí ela falou assim, não ia ficar tão bonito se fosse tudo da mesma cor. Aí ele falou assim, então é a mesma coisa com as pessoas. Deus fez a gente diferente um do outro, porque assim a gente tem mais beleza no mundo. A gente tem essa diferença, ela traz alegria, ela traz essa beleza da diversidade pra vida. Se fosse tudo igual, ia ser muito chato, ia ser muito maçante. Imagina todo mundo com a mesma cara, todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo igual, fazendo as mesmas coisas. Isso ia ser muito chato, a vida ia ser muito chata. Então Deus fez assim tudo diferente, porque essa é a beleza da vida. A diferença é a beleza. Aí ele falou depois que o desafio do ser humano é exatamente esse, né? Se deparar com as diferenças e saber amar o próximo apesar das diferenças, né? E realmente eu acho que esse é um grande desafio de todo mundo, para falar a verdade, né?
a gente enxerga as diferenças como uma ameaça e não como a beleza da vida. Então, é um desafio por causa disso, porque a gente tá olhando para a superfície da pessoa, né? E aí aquilo que é diferente nem sempre agrada à primeira vista. Mas quando a gente consegue se aproximar dessas pessoas e enxergar a verdadeira beleza delas, a gente vê que justamente essa diferença é o que faz tudo ficar mais bonito, tudo ficar mais vivo, tudo realmente parecer que faz sentido. Uhum. E que tipos de intolerância que a gente consegue ver aqui na Terra, né? 1 milhão, né? Diversos, né? Nossa, gente. Intolerância religiosa, intolerância de racismo, de sexualidade. De qualquer coisa. Pensamentos. De pensamento. Qualquer tipo de diferença é motivo para intolerância, na verdade, né? Uhum. De um gostar de uma coisa, outro gostar de outra, já é motivo, às vezes. É verdade. E aí eu achei interessante quando a gente estava conversando que você falou que você consegue lidar bem com certos ataques de intolerância, né? Assim, eu geralmente consigo até ignorar, né? Mas de vez em quando eu não consigo e eu tenho que responder a pessoa, assim, de formas bem baixas, né? Então, como que é pra você isso? Se alguém for intolerante com você, se alguém te atacar, assim, de graça, como que você reage a essas situações? Então, primeiro que eu sou muito calma e eu acho que às vezes eu sou um tanto desligada. Mas ainda assim eu consigo entender quando existe uma pessoa que tá querendo me atacar. Eu não sou assim tão desligada a esse ponto. Então, eu tenho eu acho que uma clareza muito grande do que eu sou. Então eu acho que isso já faz com que eu consiga tá com a minha guarda baixada. Então quando a gente se apresenta a alguém, isso é o nosso ego. Então, normalmente a gente conhece o ego das pessoas. Então, normalmente a pessoa ela vai estar se apresentando a você, ela vai estar com aquela postura de que ela é uma pessoa forte, de que ela é uma pessoa determinada, que ela tem persuasão, ela consegue falar com firmeza, com clareza. E isso é tudo o ego, né? Então, você conhece, todo mundo vai conhecer a princípio aquilo que o ego da pessoa no caso, eu chamo que a guarda levantada. Então, ela nunca vai mostrar quem ela é de fato a princípio para você. Então, eu sou uma pessoa muito, eu acho que transparente. Então eu sou muito tranquila e eu não tenho problema em me mostrar para as outras pessoas. Eu não tenho problema em ser eu mesma, ser sincera no caso de, às vezes, se for para mostrar alguma fragilidade, algum defeito, eu não tenho problema nenhum em mostrar isso para outras pessoas. E quando eu me apresento dessa forma, eu acho que aos poucos a pessoa ela vai baixando a guarda. Então, eu normalmente consigo conhecer uma pessoa além do ego, além daquilo que ela apresenta a princípio, que às vezes é até uma questão assim, eu estou pronta pra atacar, nem vem que não tem, tipo, sabe, aquelas pessoas, quando você conhece alguém muito arrogante, alguém muito orgulhosa, aquilo ali tudo, gente, é o ego que faz com que ela tenha essa parede e ela não quer se aproximar das outras pessoas, ela não quer se aproximar de você não tem acesso a essa pessoa.
Só que no momento em que a gente consegue baixar a guarda e deixar que a outra pessoa nos conheça, ela também vai baixar a guarda. E aí a gente consegue conhecer essa outra pessoa mais profundamente, sem aquele ego de se defender da questão da arrogância, da questão do orgulho e da questão de querer ser melhor, por exemplo. Só que a questão de abaixar a guarda, sim, talvez às vezes é meio perigoso para certas pessoas, né? Porque se você abaixa a guarda e a pessoa continua com a guarda dela, ela vai ficar te atacando com o ego dela, né? É uma coisa um pouco... Eu acho que não... Assim, nunca aconteceu comigo. Mas é uma frase que tem uma moça do podcast que ela fala que é... eu quero ser strong enough to be kind. Quero ser forte o suficiente para ser gentil. Sim, então na verdade para você ser gentil, você tem que ser forte. Essa sim, que é a questão. verdade. Porque você vai baixar a sua guarda, mas você já está fortalecida por dentro. Então tudo que a pessoa fizer na questão de querer te atacar, aquilo ali não vai te afetar, porque você já tem a sua força interior muito bem estabelecida. Então você consegue ser forte o suficiente para ser gentil. É isso aí. Só que algumas vezes é difícil, né? Principalmente assim, em escola, né? Ambiente de trabalho, que geralmente as pessoas estão com o ego lá em cima armados, né? Já estão numa situação já de estresse diário, competindo com as pessoas, tentando provar o valor delas, né? E aí vem alguém e te ataca, assim, eu acho muito difícil responder com gentileza, né? Tipo assim, quando eu tava na fábrica, eu trabalhava de noite, né? E aí, nessa época eu tava com um namorado, né? E a gente tava passando por muitas brigas, discussões. E também ele tava tendo problemas na família dele, né? Então ele tinha crises de gastrite e tudo mais. Então eu faltei durante um período de tempo no trabalho várias vezes na semana, né? E aí no dia que eu voltei, tinha um cara lá do meu setor que ele, tipo assim, nem conversava comigo, assim, sabe? Nem falava bom dia, nem nada. Simplesmente chegou e falou assim... Nossa, resolveu aparecer hoje? Aí eu falei, sim, porque meu namorado tava meio mal, né? E eu resolvi cuidar dele. Aí ele falou assim, nossa, você é enfermeira agora? Eu falei, não, eu tô cuidando do meu namorado porque eu gosto dele, né? Ele, nossa, então tá, nova enfermeira de Zumo. Nossa, e eu fiquei tão nervosa com aquilo, gente, que eu larguei tudo lá do setor e fui lá xingar ele, cara. Então, assim, sabe, eu tava discutindo com a Vanessa, como eu posso ser gentil com uma pessoa que é filha de uma... comigo, assim, sabe? E aí eu falei pra Mari, né, então, Mari, se você não tivesse passando por todas aquelas situações, problemas pessoais mesmo, provavelmente você não teria tido essa reação e provavelmente aquilo ali teria passado talvez não despercebido, mas você não teria explodido com ele. Você só explodiu com ele porque você já estava passando por muito estresse, você já estava no limite e aquilo ali foi só a gota d'água para você realmente explodir. Então, eu sei que é difícil a gente se fortalecer, assim, principalmente quando a gente está passando por momentos difíceis fora, né? Só que... Ai, gente, de novo eu vou repetir. A gente tem que recorrer a Deus. Então, eu recorro a Deus o tempo inteiro, né, gente? Eu converso com Deus quase o tempo todo. Então, quando eu tô passando por algum problema, alguma angústia, alguma coisa que começa a me trazer raiva, porque lógico, eu sinto raiva, gente, não é só porque eu sou calma que eu não sinto raiva. Eu sinto raiva, eu sinto qualquer coisa assim que todo mundo sente. Só que eu tenho, assim, Deus muito presente comigo, então eu peço a Deus me guiar, me dar luz, me dar força. Então,
quando eu percebo, hoje, na verdade, eu consigo chegar nesse ponto de não chegar a gota d'água. Então, eu nunca tô nesse ponto que você tava quando você foi trabalhar. Eu nunca tô naquele limite de estresse, de angústia. Porque antes de chegar nesse ponto, eu converso com Deus. Eu falo, Deus, me dá força, me dá luz, me guia pro meu caminho, para aquilo que eu preciso fazer, para onde eu preciso seguir, e me encaminha, Deus, me encaminha, Senhor, para aquilo que é bom, para aquilo que me conforta. E aí eu acho que eu consigo nunca chegar no ponto de estar nesse limite, porque esse limite realmente eu acho que a maioria das pessoas acaba vivendo nesse limite, porque elas nem percebem o momento que já chegou ali, né? É um estresse tão forte, são tantas coisas que quando acontece, eu acho que quando acontece uma coisa, isso vai puxando outras. E aí a pessoa quando ela nem percebe, já tá naquele limite de estresse horrendo. Então, eu acho que todos os dias, gente, é um exercício que vale a pena fazer. Olhar pra si e conversar com Deus, pedir a Ele que guie a nossa vida, que deixe Ele entrar na sua vida, peça pra Ele te guiar, sem medo, simplesmente segue aquilo que vier, assim, aquilo que Ele colocar pra vocês no coração de vocês, que isso faz a gente se acalmar e faz a gente conseguir ter mais clareza sobre o que tá acontecendo. E aí a gente consegue direcionar a nossa energia para resolver uma coisa de cada vez, porque não tem como resolver tudo. Isso é impossível. Igual o que aconteceu com você, que aconteceu tudo de uma vez. Não tem como você resolver tudo. Você é um ser humano, não tem como. Então, quando você pede ajuda para Deus, Deus já te encaminha e te guia para as coisas que você precisa fazer. Então, você vai fazer uma coisa primeiro, tenha calma que as outras coisas vão estar ali se acumulando, mas não tem problema, você já está resolvendo uma coisa, aí depois resolve a outra, e assim por diante. E aí isso faz com que você nunca chegue nesse limite. É verdade. Mas aí, voltando a essa questão, né, e olhando pelo ponto de vista dessa pessoa que me atacou, né, eu percebi assim, né, que ele estava sozinho no Japão, né, ele era separado já estava longe dos filhos, e então ele provavelmente se sentia muito sozinho e não tinha ninguém para cuidar dele, né? Então, quando eu falei para ele que eu tava cuidando do meu namorado, talvez, né, uma hipótese minha, que ele tenha se sentido atacado por aquilo, assim, sabe? Foi um gatilho pra ele, porque ele não tem esse carinho na vida dele. E aí ele sentiu essa necessidade de me atacar, assim, sabe? Sim. Infelizmente. É bem provável. E eu acho que outros tipos de ataque também provém disso, sim, sabe? Desses buracos que as pessoas não têm resolvidos dentro dela, né? Ataque de qualquer tipo, bullying na escola também, geralmente é bem isso. A pessoa tem várias inseguranças internas não resolvidas, aí ela não consegue resolver aquilo, ela quer tirar aquilo do peito, e aí ela vê outra pessoa sofrendo com alguma outra fraqueza, e aí ela se identifica com aquilo, né? Como se fosse um espelho. Sim. E aí ela quer atacar aquilo, ela quer destruir, e aí ela faz o bendito bullying com a outra pessoa, né? Sim. Pra diminuir a outra pessoa, e assim ela tem a falsa sensação de que ela é mais do que a outra pessoa. Sim. Mas é só uma falsa sensação, porque ela não conseguiu resolver o que ela realmente traz de bagagem, de fardo dentro dela. Então, não resolve nada no final das contas. Ela só faz uma pessoa se sentir pior. E ela também, depois que baixar essa questão do bullying, de que naquele momento ela se sentiu bem, melhor do que a outra pessoa, mas vai chegar lá na casa dela, ela vai estar ali sozinha e se encarar no espelho, ela vai ver que nada mudou. Aquela sensação ainda tá ali, aquela sensação de diminuição
de ser pequeno. Sim. Mas então isso é tudo uma questão de lixos emocionais que a gente guarda dentro da gente, né? De encher o copo, que nem você falou. Sim. Mas então como que a gente, sabe, olha pra dentro e tira a sujeira desse copo, né? Então, aqui cada um tem a própria sujeira pra limpar, né, gente? Então, cada um tem que entender aquilo que carrega dentro de si e entender que quando você sente algum incômodo, alguma raiva, alguma coisa, é alguma coisa mal resolvida dentro de você. Então, às vezes você tá com raiva daquela pessoa, só que você tem que refletir, tipo... É um reflexo seu, Sim, né? Sim, por que eu tô com raiva daquela pessoa, sabe? O que ela fez pra mim, pra eu ter raiva? E aí você tentar entender o que tem dentro de você. Então vai ser sempre um reflexo do que você tem dentro. Então tudo que você sente por outras pessoas é o reflexo do que você tem dentro. É bem complexo, né? Por isso que tem que ter o amor dentro de si. Porque se você tem amor dentro de si, você reflete amor para as outras pessoas. Então, né? Só que tem algumas intolerâncias sutis, né? Que são mascaradas às vezes de tipo, eu vou ajudar outra pessoa, né? Porque eu sou boa, né? Tipo assim, né, gente? Eu tava vendo uma menina outro dia no YouTube que ela é descendente, né? Como nós, e tava trabalhando na fábrica, né? Só que aí, depois de um tempo, ela percebeu que ela não estava feliz, né? Que ela queria algo mais da vida dela e resolveu estudar Nihongo, enfim, procurar outros ares. E hoje ela tá aqui morando em Tóquio, trabalhando numa empresa multinacional, né? E, ok, isso é uma grande conquista, eu acho, né? Só que ela critica muito as outras pessoas que não estão perseguindo esse mesmo caminho, né? Ela fala assim, vocês que ficam aí na fábrica, o problema de vocês é que vocês são muito acomodados, não querem sair do lugar, não se esforçam para estudar Nihongo, não sei o que, né? E ela não tá percebendo que, assim, ela, na verdade, saiu da bolha da fábrica, né? Só que ela entrou numa outra bolha diferente, que é o círculo do hamster dos japoneses, na verdade, né? Então, ela acha que ela estando numa bolha diferente, ela é melhor que a outra pessoa, assim, sabe? Na fábrica. E isso é bem perigoso, né? De ficar propagando, assim, e você também absorver o que a pessoa fala, né? Sim, porque ela quer colocar a realidade dela como se fosse uma verdade a ser seguida, que outras pessoas têm que seguir as mesmas coisas. E aquilo ali valeu pra ela. Se ela tá bem com isso, ótimo, beleza. Mas... tem gente que não vai ficar bem com isso. Tem gente que não consegue lidar, por exemplo, nesses ambientes empresariais, existe muito mais cobrança, muito mais pressão, aquela coisa de você ter que ser melhor, você tem que cumprir com cronogramas, cumprir com metas, que é muito mais tem muito mais pressão do que trabalhar numa fábrica, por exemplo, onde você tá ali fazendo o seu trabalho. Eu sei que tem pressão na fábrica, calma, gente, eu trabalhei em fábrica também. Eu sei que tem pressão em fábrica, mas essa pressão do mundo corporativo, ela é muito pesada, pesada, porque a pessoa, ela tá ali seguindo aquele ritmo e ela nem tá percebendo o quanto que aquilo tá consumindo dela. Aí às vezes ela tá ali fazendo hora extra sem ser paga, por exemplo, que eu sei que acontece muito isso no Japão. E aí ela tá ali querendo provar o valor dela, porque nesse ramo a gente realmente precisa provar nosso valor pra tá ali, senão, ó, é cortado, né? Então, assim, é um ambiente onde não é pra qualquer um. Tipo, não é pra mim. Definitivamente. Eu acho que, assim, alguns pontos do que ela falou são válidos, assim, né? Se você tá muito tempo aqui, é importante você estudar o idioma do país, tentar se aprimorar pessoalmente, profissionalmente, mas assim,
o jeito que ela estava passando a mensagem é como se existe uma verdade só, né? Que a verdade dela é a verdade universal e tudo que não tá seguindo aquilo é errado, né? Mas só que você, como você falou antes, assim, cada pessoa tem um tempo, né? Tem um caminho diferente, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças, né? Sim. O respeito é uma das chaves para bloquear a intolerância, na verdade, né? A gente entender que existe a diferença e respeitar, simplesmente, aquela pessoa tá seguindo aquele caminho, ótimo, beleza, tá bom pra ela, ótimo, assim, sabe? Não querer ficar julgando ou impondo a nossa verdade pra outra pessoa. Então, né, como que a gente pode se proteger desses ataques de intolerância, assim, né, independente do nível de força de intolerância, é a gente fortalecer o nosso espírito, não é? Sim. Muitas vezes, quando a gente encontra intolerância, a nossa primeira reação é fortalecer o ego. Então, o que a gente faz? A gente dá uma pose de que não, eu sou melhor que isso, eu sou superior a isso, e a gente acaba fortalecendo a nossa arrogância, nosso ar de superioridade, e achando que a gente é melhor do que aquilo, e assim a gente tá protegido desse tipo de situação de intolerância, quando na verdade isso só faz com que a gente levante a guarda. Então a gente não tá se fortalecendo de verdade. Porque quando a gente se fortalece é quando a gente busca dentro da gente a nossa força. Então a gente sabe aquilo que nos faz bem, sabe o nosso valor e esse fortalecimento interno é o que vai nos proteger e nos distanciar da intolerância. Então, porque quando a gente fortalece o ego, a gente já tá fortalecendo a nossa própria intolerância. É verdade. Então, a gente já tá falando assim, não, aquilo ali é diferente de mim. Então, tipo, eu já estou sendo intolerante às diferenças. Então, isso daí não vai funcionar. Vai funcionar a princípio só pra questão de que num primeiro momento você vai tá ali meio que distanciando da intolerância. Só que, por exemplo, quando aconteceu aquilo com você, seus problemas pessoais, os nossos problemas pessoais estão ali, gente, estão ali o tempo inteiro, aí a gente se sobrecarrega com esses problemas e o ego nessa hora não vai nos proteger. Infelizmente, o que vai acontecer? Vai acontecer de o copo transbordar e a gente vai estourar e a gente vai cair naquela frequência baixa, naquela energia negativa, e isso pode estragar nosso dia, estragar nossa semana e estragar vários meses da nossa vida, na verdade. Dependendo da situação que tiver a nossa vida pessoal, a gente vai chegar num ponto onde a gente não vai conseguir resolver esses problemas pessoais, porque a gente tá ali tão focado, se concentrando nos problemas, que a gente já não consegue encontrar as soluções. É verdade. Então, a solução é fortalecimento do espírito. E como que a gente fortalece o espírito, gente? É através do amor universal de Deus, né? E esse será o próximo tema do nosso vídeo. Então, não perca que vai ser muito bom. Muito bom falar de amor. Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Deixem comentários sobre o que vocês acharam, se vocês concordam ou não com o que a gente discutiu, né? E não perca o próximo vídeo, tá bom? É o amor. Então, até mais. Tchau. Tchau.